A palavra do nosso Deus, ela diz assim, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu vim aqui te dizer para você que o teu inimigo que anda armando, projetando a tua queda, projetando a tua derrota, Deus vai pegar ele. Deus vai pegar, Deus vai tratar, vai passar pelo tratamento de Jeová. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer que se você é escolhido do Senhor, se você é um profeta de Deus, podem armar ferramentas, preparar ferramentas, pode se levantar contra você. Pois o Senhor diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, o Senhor vai condenar. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, em livro de 2 Reis, capítulo de número 3, que Eliseu, ele salva 3 reis e os seus exércitos. Eliseu, profeta do Senhor, servo do Deus Altíssimo, ele salva 3 reis e os seus exércitos. Mesmo o Senhor entregando aqueles 3 reis nas mãos dos moabitas, Eliseu, ele salvou aqueles 3 reis. Irmãos, Deus, ele nos usa. Tem gente que Deus, através da nossa vida, alcança milagre, através da nossa vida, passa por portas, canta o hino de vitória do outro lado. E são mesmo essas pessoas que se levantam contra nós. Que o inimigo usa a vida delas para lutar contra a nossa vida, para poder querer impedir Deus trabalhar, Deus agir na nossa vida. São aqueles que você estende as mãos, muitas das vezes, é os que vão lutar contra você. Tem gente que canta o hino da vitória, louva do outro lado, por causa da gente. Às vezes, Deus usa você como profeta dele para abençoar a vida de outra pessoa, coisa que ainda nem aconteceu na sua vida. Às vezes, o milagre nem aconteceu na tua vida, mas como o Senhor usa você como boca dele na terra, o outro recebe a bênção e você nem recebeu ainda. E mesmo assim, ele ainda deixa o adversário ser usado pelo inimigo para se levantar contra a tua vida. Porque irmãos, eu já vi, e eu falo que eu já vi, gente grande querendo derrubar gente pequena. Gente grande querendo impedir projeto de Deus na vida de gente pequena. Eu já passei por processos que dessa forma, desse jeito, como falo, né? Desse jeito, dessa forma. Por gente maior do que eu querer impedir um projeto de Deus, querer impedir eu levar a obra do Senhor, fechar portas. O inimigo, né, que usa para fechar portas, para poder impedir a gente. Tem gente que canta o hino da vitória, só por causa de você, e depois se levanta contra a tua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que Davi, ele era um escolhido de Deus. E ele não foi escolhido pela aparência dele, não. Muitas das vezes somos julgados pelas nossas aparências. O inimigo, ele se levanta, não é pelo que você tem, mas é pelo brilho do Espírito Santo do Senhor na tua vida. O inimigo, ele se levanta contra a tua vida, é pelo brilho de Deus na tua vida. E quando você está incomodando, é porque você verdadeiramente é um escolhido de Deus, porque aquele que incomoda o inferno é porque ele é escolhido de Deus. Porque a pessoa, quando ele não é de Deus, ele não incomoda, não. Ninguém se levanta contra a vida dele, ninguém quer derrubar ele. Não. Mas quando você é um projeto de Deus, meu amigo, não, meu irmão, que
Pode esperar, tá? Que o adversário, ele se levanta. E eu quero lembrar que no livro de Gênesis e Apocalipse, pegando o livro de Gênesis e Apocalipse, que quem lutou contra a vida ali, do servo de Deus, dos profetas ali na Bíblia, foi o próprio sangue que se levantou. Quem traiu Jesus estava do lado dele. Quem traiu o próprio Jesus estava beijando o rosto dele. E é assim que acontece. Mas a palavra do Senhor que eu quero estar deixando aqui, fica no livro de 2 Reis, capítulo 3, que Eliseu, ele salva 3 reis e os seus exércitos. Às vezes, mesmo você vendo a pessoa se levantar, sendo usado pelo adversário, se levantando, porque Deus, ele revela o oculto e o escondido. Deus, ele mostra. Quando Deus, ele não revela, não fala conosco, quando Deus não dá visão, ele fala em sonho, e Deus mostra ali em sonho para nós. Então a gente não fica enganado. E quem está querendo derrubar a gente, às vezes, não é gente pequena. Quem está querendo tirar a gente é gente grande. Arma ali para poder tirar o pequeno. Por quê? Davi, ele era pequeno, mas, né, ele tinha que derrotar um gigante que era grande, porque ele foi um escolhido por Deus para derrotar o gigante, né? Então, Deus fala que desistia para os fracos, né? Que ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, né? Deus está contigo. Ainda que você morra nessa vida, Deus te dará uma segunda vida. Então, né? Então aqui, que eu quero estar deixando essa palavra do Senhor, fica aqui, né? 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Então aqui, Eliseu, ele está fazendo uma pergunta ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Né? Então ele falou. Ele vai e diz: vai aos profetas de Geu, de seu pai, e ao profeta de tua mãe. Então ali ele fala, ele ordena ele e o profeta do pai dele e o profeta da mãe dele. Porém o rei de Israel lhe disse, porém aquele rei fala, né, para Eliseu: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para o entregar nas mãos dos moabitas. Então, né? E Eliseu, ele salva aqueles 3 reis. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não o respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti. Então, né, Eliseu falou para ele ali que se ele não respeitasse a presença de Josafá, nem para ele olharia. Nem para ele olharia, né? Então, irmãos, se não for Deus na nossa vida, se não for Deus e se não for o Senhor, a mão de Deus na nossa vida, às vezes tem coisa que não acontece conosco que dá vontade da gente nem olhar, dá vontade da gente falar assim: não, Deus, você nem perdoa, você nem olha, você não fala. Então, mas Deus fala: perdoa aqueles que têm ofendido, né? Para que você não caia em tentação, né? Deus fala, a palavra do Senhor fala: é melhor que leve a paz com todos, porque o que você não vê, Deus, ele está vendo. A justiça pertence a Deus e a vingança pertence a Ele. E Deus é quem vinga. Deus, ele vinga os nossos inimigos. E a vingança vem de Deus. Aquele que está se levantando contra a vida, aquele que está te perseguindo, aquele que está armando contra a tua vida para ver sua derrota, para ver você cair, para te atrapalhar os planos de Deus na sua vida, Deus vai pegar ele. Deus vai ter um tratamento com ele.
Deus fala, não toqueis nos meus ungidos. Se está te perseguindo no oculto, se é no espírito Deus abate. Na carne Deus abate, no espírito também Deus abate, porque o nosso Deus também, ele é espírito. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Não tenha medo, não tenhas medo. Creia somente, confie e persevere. E Deus, ele está no controle de tudo e de todos, de toda a terra.